Nós não engordamos 1 quilo, tá, pastor? Nós nos alimentamos bem, né? Glória a Deus, né? Meu marido fez almoço para mim, né? E é bom demais, né, gente? A gente está com a família. Família é uma bênção, né? Temos problemas, toda família tem um tique-tique, um tique-toque, mas Deus é bom, não é? E abençoa, né? E a gente acaba não, a gente faz o que Deus manda, né? Amando, suportando uns aos outros, não é isso? Perdoando, né? E aí a gente tudo vai bem, amém? Pela manhã, eu fiz algo aqui e vou fazer de novo, né? Porque é um dia maravilhoso, o Dia das Mães. É um dia muito bom. Mãe é algo... Ter mãe é muito bom. Ter mãe é muito bom. Minha mãe está com 75 anos. Liguei para ela agora à tarde, ela toda feliz, né? E é tão bom a gente poder conversar com elas, né? Tivemos aí a irmã Júlia ontem, né? Está aí já bem anciã, mas aí firme. E a Aurinha falou que passou a tarde no shopping, tá? Não queria sair das lojas, não, tá? Mas é isso mesmo, né? A pastora Albi falava, né? Que quem tem Jesus faz aniversário para sempre. Glória a Deus, né? E aí eu me lembrei, né? Quando eu era adolescente, acho que eu não era nem adolescente, acho que agora eu não sei mais o que é adolescente. Estava no 4º ano, então eu deveria ter uns 10 anos. É pré, né? Pré-adolescente. Criancinha ainda, né? Aqui a outra, querendo deixar as crianças bem criança. Tem poder e jeito não, Fernandinha. O que acontece? A gente fazia aquelas festas do Dia das Mães. Quem participava das festas do Dia das Mães nas escolas? Eu participava. E naquela época a gente vendia rifa, né? Eles davam aquele tanto de cartela para a gente vendia rifa para a gente... A mãe mais popular da escola. E eu lembro que eu e minha irmã, nós fizemos tudo para vender. E minha mãe ganhou. Eu lembro que, na época, minha mãe ganhou. E ela ganhou um estojo, assim, com uma rosa de prata, que não era prata nada, mas para nós, era de prata, né? Ganhou o diploma, aquela coisa toda, e nós ficamos muito felizes. Mas, na época, eu lembro que cantaram uma música, e essa música me fez, assim... Até hoje eu me lembro, emocionada, porque verdadeiramente é uma grande homenagem para a mãe. E hoje eu acordei com essa música na cabeça, como eu não sei cantar, eu coloquei lá para eu ouvir na voz do Toquinho, e eu queria... Eu não sou a Dorinha para declamar, mas eu vou falar aqui esse poema, né? Diz assim: as mais experientes vão entender. Essa música cantava em todo ano no Dia das Mães. A irmã Zenália, quando saiu daqui hoje de manhã, falou assim: eu vou treinar e vou pedir o Daniel para tocar o ano que vem e eu vou cantá-la. Então, amém. Diz que assim, quem já conhece essa música? Diz que assim: ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar, quem souber pode cantar. Ela vale mais para mim do que o céu, do que a terra e do mar. Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre, das mãos do Senhor, recebeu. Mamãe, 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 tu és a razão dos meus dias. Tu é feita de amor e esperança. Mamãe, eu cresci, o caminho perdi, mas eu volto a ti e me sinto criança. Mamãe, 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 eu te lembro o chinelo na mão, com o avental todo sujo de ovo. E se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Amém? Não é isso que a mãe da gente é? Não é? Aquela mãe que corrige, aquela mãe que corre atrás da gente com chinelo. Na minha época, corria atrás da gente com chinelo, e quando não alcançava, lançava de onde dava. E glória a Deus por isso. Né? Às vezes eu apanhei muito na minha infância, apanhei demais. Mas glória a Deus por isso, que eu tive uma mãe que me ensinou a lavar, passar, arrumar, cozinhar, me preparou para ser esposa, me preparou para ser uma dona de casa, me deu exemplo, né? E mãe é isso, né? Tem gente que fala que mãe é poder ser no paraíso. Mas como é gostoso esse paraíso que a gente tem, né?
É tão bom a gente ver os filhos da gente crescerem, né? E glória a Deus por isso, eu quero realmente desejar a cada mãe aqui, né? Muitos dias felizes com seus filhos, que vocês possam realmente guardar no coração, né? Que o que nós temos não é um peso, são herança do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor, né? E também disse hoje pela manhã que Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que Deus me deu o presente de poder expor esse Salmo 4. E por que Deus me deu esse presente? Porque foi Deus, porque não foi o pastor Glaico que escolheu esse salmo para eu expor. Porque Deus sabia, Ele sabe, conhece a mim, porque Deus, como o pastor Glaico ontem ministrou maravilhosamente aqui para as mulheres, né? Ele me viu. Deus me viu e sabia que esse salmo, no término desse salmo, eu vivi isso. Quando meus filhos tinham mais ou menos 6, 7 anos, e o Jonas, principalmente, ele passou uma crise de muito medo para dormir à noite, e eu ensinei esse último versículo para ele. Deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz dormir em segurança. Então, eu ensinei isso para eles, tanto a Luísa quanto o Jonas e o Samuel, na hora que terminava de orar, falava esse versículo. E o Davi, meu neto, também viveu a mesma crise de medo, de escuro, né? E eu ensinei para ele. Glória a Deus, e aí Deus me dá esse presente de expor esse salmo, né? É Deus, gente. Esse Deus que nós servimos é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Devemos estar felizes por aprender mais da palavra de Deus. Como o pastor Glaico está falando, e eu estava falando ali, eu pensando, Senhor, será que daqui uns 3, 4 anos, porque não vai demorar tanto, a gente vai lembrar disso e falar assim, meu Deus, bem que o pastor Glaico falava da perseguição. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente precisa de prestar atenção, porque o Senhor não levanta homens e mulheres para vir ao altar, para não exortar e falar à igreja o que está acontecendo. Sabe? Nós precisamos de prestar atenção, irmãos. Nós estamos vivendo dias muito maus. Mas nós vamos crer e pedir ao Senhor para que nós possamos guardar a palavra no nosso coração, para que quando vier essa dificuldade, esse problema, nós estejamos firmes e possamos suportar todas as aflições que vierem. Amém? Abra a tua Bíblia aí do Salmo 4, eu estou na NVT. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, é um salmo de Davi, e fala assim, responde-me quando clamo a Ti, ó Deus, que me faz justiça. Livra-me da minha angústia, tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês jogarão a minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Pai, me coloco diante do Senhor. Pai amado, que o Senhor, ó Deus, esteja, Pai, através do Teu Espírito, ó Deus, conduzindo, ó Deus, a minha voz, a minha mente, para que eu possa, Senhor, ó Deus, verdadeiramente, ó Pai, explicar, ó Deus, e expor, ó Deus, a Tua palavra. E que também, Senhor, nessa noite, Pai, o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito, encontre corações, ó Deus, sedentos para aprender mais do Senhor. E não apenas aprender, Pai, porque às vezes nós até sabemos, mas, Senhor, para colocar em prática a Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz.
A tua palavra, ela traz em nós, Pai, proteção, caminho. Senhor, no nome de Jesus, que nessa noite, ó Pai, algo, Senhor, ó Deus, venha sobre as nossas vidas, através do Teu Espírito, um desejo, uma vontade, Pai, de praticar a Tua palavra. Que nós saiamos daqui, Senhor, convencidos pelo Teu Espírito, ó Deus, que é o Senhor, ó Deus, que nos livra no tempo da angústia. No nome de Jesus, amém. Então, o tema da ministração é a confiança em Deus no tempo da angústia. E até nisso o Senhor nos presenteou como mães, não que os pais não tenham dias de angústia, mas a mulher, por ser uma mulher, a mulher é mais emocional, né? Eu falo, quando uma criança nasce, ela não nasce uma criança, nasce uma mãe. E aí, qualquer coisa que acontece, mãe é tão interessante que ela pode estar num sono profundo, a criança mexe no berço, a mãe, né? Às vezes o pai não percebe, mas a mãe percebe. O filho entra dentro de casa, a mãe olha, o que aconteceu? Né? A mãe é aquela que se angustia quando o filho marca as 10, e dá 10:02, a mãe já está angustiada. Né? Mas hoje nós vamos falar do Deus que nos livra, nós temos que confiar no Deus que nos livra nos tempos da angústia. Amém? E aí nós vamos aqui... Depois que nós ouvimos semana passada a exposição, né, do Salmo 3, pastor Glaico trouxe, onde nós vimos a rebelião, né, de Absalão, que ele juntou um bando e foi contra Davi, contra o seu próprio pai, e agora nós vamos meditar no Salmo 4. E é tão interessante que eu estava ali ouvindo a ministração, a exposição, e pensando, meu Deus, o próprio pai, o próprio filho se rebelar contra o pai, né? E foi algo terrível. E se antes havia uma crise, se antes havia uma guerra, agora no Salmo 4 há uma proposta de reconciliação. Né? Davi está ali com uma proposta de reconciliação. E essa reconciliação vai acontecer incentivada pelo chefe do exército, o comandante do exército Davi, Joabe. E se você quiser ver todo esse plano, você vai lá em 2 Samuel, capítulo 19, do versículo 1 a 23, você vai ver esse plano de reconciliação. E o que acontece? Agora nós vamos ver que no lugar daquelas palavras de acusação contra Davi, nós vamos ver vamos ver um povo indignado, porque antes eles haviam rebelado contra Davi, mas agora que eles sabiam o que eles tinham feito, eles queriam novamente apoiar Davi. E esse salmo nos fala de confiança, da confiança do crente nos momentos de angústia. E quando a gente vê a vida de Davi, né, e a palavra de Deus, ela é de Deus, ela é tão maravilhosa que ela não deixa em nenhum momento ninguém enganado. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus mostra as dificuldades de cada homem, de cada mulher, né? Como nós temos dificuldade também. Davi teve uma vida marcada por lutas. Davi teve uma vida marcada por oposição. Mas uma coisa que a gente pode ver em toda a vida de Davi é que Davi sempre considerou Deus como sendo a sua segurança. Davi sempre confiou em Deus. E a fé descrita aqui nesse salmo, quando você lê, que eu falei hoje de manhã, quando a gente está estudando, a gente lê um texto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. E quanto mais eu lia, mais eu percebia essa fé que chegava quase a ser palpável. Eu podia perceber a confiança de Davi em Deus. Era uma confiança quase palpável. E essa confiança, essa fé, crendo em Deus, que a gente vê que as orações de Davi, elas sempre se caracterizavam por esperança e não desespero. Davi tinha esperança. Davi tinha confiança em Deus. Né? E aí no verso 1 ele fala, responde-me quando clamo a ti, ó Deus, que me faz justiça. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus, que me faz justiça. Só quem viveu a misericórdia do Senhor, quem já experimentou o favor do Senhor, faz uma oração como essa. Davi fala a Deus baseado nos feitos do Senhor no passado.
Meus irmãos, parece que isso aqui é um hábito de Davi, lembrar das misericórdias de Deus do passado, como base para o favor do presente. Vamos lá em Salmo 25. Salmo 25, versículo 6, o próprio Davi falando. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e de teu amor, que tem mostrado desde os tempos antigos. Quero te dar um conselho. Na situação presente, na angústia presente, lembre-se dos feitos do Senhor na sua vida. Davi fazia isso. E ele clama, Deus que me faz justiça. Olha o que ele fala, responde-me, ó Deus, quando eu clamo, ó Deus que me faz justiça. O que ele está dizendo? Que justiça é padrão. O padrão de Deus é a justiça, ele tem justiça. Deus é aquele que defende os justos. Justiça é um atributo de Deus, é próprio de Deus. E Davi está falando isso. Como Davi me ensina, como Davi está ensinando a igreja hoje. Meus irmãos, a nossa tendência é sempre destacar os problemas. Sempre destacamos os problemas, mas Davi, ele lembra da grandeza de Deus. Eu não sei quanto a você, no momento de muita angústia, de muita tristeza, de muita tribulação, dá a impressão que ao invés da gente começar a orar adorando ao Senhor, a gente quer pular essa parte e ir direto para a petição. A gente quer ir direto para os ais. Mas Davi não. Davi, ele vai ousadamente. Sabe o que é ousadia? É crer em quem que você está orando. Quando a gente fala que nós entramos no Santo dos Santos, na presença de Deus, e ele fala assim, responde-me, ó Deus, quando eu clamo a ti, ó Deus que me fará justiça. Irmãos, presta atenção. Olha o que Davi está fazendo. É hábito de Davi lembrar das misericórdias. Ele sabia que Deus já havia o livrado. Davi viveu experiências. Desde novo, Davi sabia quem era Deus. Irmãos, as nossas demandas não devem nunca ser levadas a tribunais humanos, conselhos humanos, a terreiros de oração, não. Mas nós devemos levar diante do Senhor a nossa petição. A palavra do Senhor nos encaminha para isso. Apresentai-vos as suas demandas. Apresente a mim as suas demandas. Leve diante do Senhor as suas petições. Quem é o Deus que te livra? Quem é o Deus que peleja por você? Quem é o Deus que enviou o Filho dele para morrer em seu lugar? Quem é o Deus cuja palavra diz que te amou de tal maneira? Davi ora pedindo, responde-me, livra-me da minha angústia, tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Responde-me, livra-me da minha angústia, tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Sabe, Davi está pedindo alívio. Não sei se você já andou angustiado, a angústia parece que ela fecha o nosso coração. A gente fica como se a gente não tivesse ar. A gente fica assim, estou sentindo um negócio, não é isso? Ai, meu peito está doendo. E no contexto hebraico, aqui dá-me alívio é alarga. A situação era de angústia. A situação de Davi era de angústia, mas o que ele estava procurando? Livra-me, tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Está angustiado, meu irmão? Vai no tribunal de Deus, vai na presença do teu Deus, o Deus que é todo poderoso. E aí ele fala, ele vai falar, tem compaixão de mim. Irmãos, quem já experimentou o socorro, como Davi, a bondade, o socorro, a resposta de Deus no passado, vai sempre esperar a repetição disso no presente.
Eu não espero outra coisa de Deus, a não ser que Ele, nas minhas angústias, me livre, tenha compaixão de mim e responda às minhas orações. O segredo das vitórias de Davi estava sempre na sua vida de oração, na confiança que ele depositava em Deus. Davi tinha convicção de Deus. E aí ele fala, no versículo 2, ele fala para aqueles que estão se levantando contra ele: até quando vocês jogarão a minha reputação na lama? Até quando vocês farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Olha o que Davi estava passando. Ele estava sendo difamado, ele estava sendo ofendido, a honra dele estava sendo pisoteada. Mentiras estavam sendo espalhadas sobre a vida dele, sobre o governo dele. As mentiras eram armas contra ele. Mas aí no versículo 3, ele fala para aquele povo: estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor me responderá quando eu clamar a Ele. Irmão, não tem nenhum aleluia em relação a isso? Que confiança. Meus irmãos, o ungido do Senhor não é vencido por calúnias. Olha, veja bem, e Davi fala assim, eu fiquei parada dessa frase pelo menos uns 15 minutos, estejam certos disso. Aqui é a fala daquela pessoa que tem Deus por sua justiça. Não é um tom de vingança, igual a gente muitas vezes a gente vê. Não, ele aprontou para cima de mim, mas o meu Deus fará justiça. Não. Que é um homem experiente, um homem que sabe quem é Deus. Não é uma palavra de ira, é certeza da ação de Deus ao favor dele. Davi sabia disso. Estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si, e Ele me responderá quando eu clamar a Ele. Que maravilha, gente. Que maravilha. E aqui nos é apresentada uma ideia da aliança de Deus. O Senhor separa para si o seu servo. Ou seja, o Senhor tem parceiro de aliança. O Senhor ouve quando o servo clama. Davi sabia quem era Deus. Ele foi ungido por Deus, por decreto de Deus. E você e eu somos o povo de Deus pelo propósito de Deus. Foi Deus que decidiu isso. Glória a Deus. Deus é quem nos faz justiça. É Deus quem faz justiça na minha vida e na sua vida. Não foram essas as palavras de Jesus? Lá em Lucas capítulo 18, versículo 7, ele fala: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Deus é a sua justiça, meu irmão. Deus é a sua justiça, meu irmão. Põe em prática isso. E aí no versículo 4, ele diz para aqueles que são seus opositores: não pequem ao permitir que a ira vos controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. A coisa estava difícil, meus irmãos. Aqueles homens que se levantaram contra Davi, agora estavam irados. O líder havia morrido, e eles chegaram à conclusão do que eles haviam feito. E agora, como é que eles iam fazer? A ira começou, e se continuasse aquilo ali, se a ira dominasse aquele povo, poderia colocar em risco a reconciliação que Davi oferecia. Né? E aí Davi fala: não, pensem calmamente durante a noite. Não deixem que a ira os controle. Meus irmãos, nós sabemos que não é errado irar-se, amém? Você sabe que não é errado irar, amém? Mas é pecado você deixar que a ira te controle. Por isso é bom refletir.
Nada é bom fazer quando nós estamos irados, de jeito nenhum, né? Então, ao invés de agir por emoção, ao invés de agir naquilo que estava acontecendo naquele momento, Davi fala para eles: não deixe que a ira domine vocês. Reflitam durante a noite, pensem. Provérbios 29, versículo 22, diz que o homem irado provoca brigas e o do gênio violento comete muitos pecados. Quem nunca se permitiu, infelizmente, deixar dominar pela ira e depois arrependeu? E Davi fala isso. E pensa bem, Davi estava sob pressão, Davi estava sob angústia. Mas quando você tem Deus, você tem o Espírito Santo trabalhando no seu coração para você dar conselho àquele seu opositor que está para perder controle. Versículo 5, ele fala: ofereçam sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Meus irmãos, sacrifício tem que vir precedido de arrependimento. O que Davi fala? É só oferecer sacrifício? Não, ele dá um conselho: confiem no Senhor. Confiem no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos de aprender isso, a confiar no Senhor. Muitas vezes, na nossa caminhada, nós vemos muita coisa e a gente vai começando a... Não é orgulho, não é soberba, mas a partir do momento que você vai conhecendo mais a palavra do Senhor e como Deus age, você vai vendo como que existem pessoas que ainda hoje fazem sacrifício de tolo. Confia que não está tomando café, mas simplesmente não confia no Deus que é todo-poderoso. Não estou falando, não estou criticando, mas tem que tomar cuidado em quem que você está colocando a confiança. Será que você se arrependeu? E aí no versículo 6 eles dizem, aqueles que estavam oprimindo Davi: quem nos mostrará o bem? Olha essa pergunta: quem nos mostrará o bem? Essa é uma voz daqueles que estão desesperados, angustiados, daqueles que participaram da rebelião e agora eles entendem que eles tinham errado. E como Davi responde? Como um incrédulo, como uma pessoa que não conhece a graça de Deus, não conhece o favor de Deus, porque muitas vezes, quando as pessoas são afligidas, é mesmo, Rafael, você aprontou, agora você espera. Não. O homem que tem o Senhor por sua justiça, responde como Davi. Ele se expressa com termos da bênção sacerdotal. E ele fala com eles, olha para ver se você vê como é que ele fala. Deixa eu abrir aqui, porque eu devia ter deixado, peraí. Ele fala assim: que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Sobre mim? Não, sobre nós. Sobre nós. Por ser uma bênção da aliança, ele acolhe tantos rebeldes de volta à comunidade da aliança, quando ele pede a Deus que os abençoe. Tá? É uma oração de reconciliação, um modelo para cada um de nós aqui em relação àqueles que nos tratam de modo injusto. E isso é ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. O que está escrito lá? Pode pôr aqui? Então fala alto aí, igreja. O que está escrito aí? Mais uma? Amém? É isso que Davi fez. Trouxe de volta a aliança. Trouxe de volta a oferta da reconciliação. Irmãos, nós vamos sempre ter alguém que vai nos perseguir. Sempre alguém que vai nos deixar chateados. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Amar os nossos inimigos. Amar é uma decisão. Amém? E o versículo continua.
E eu falei aqui de manhã e vou falar de novo. Quando eu parti para essa parte aqui, eu falei, meu Deus, parecia que eu estava do lado de Davi. Parecia que eu tinha ouvido Davi falando, tu me deste alegria maior do que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e de vinho novo. Olha o que Davi fala, tu me deste uma alegria maior. A alegria que vem de Deus é plena, ela é grandiosa, ela é graciosa, ela faz-nos viver, entendeu? Viver o favor de Deus, receber a resposta de Deus, confiar plenamente em Deus é algo incomparável. Irmãos, nós precisamos de ver isso mais, perceber isso mais, e só nós vamos perceber isso sendo cheios do Espírito Santo. Perceber que o Senhor nos faz, sim, ter uma alegria maior do que daqueles que têm fartas colheitas. Talvez no nosso século agora, nós poderíamos falar, tu nos faz ter uma alegria maior do que aquele que tem iate, jatinho, qualquer coisa, porque tudo isso aí vai ficar, irmãs. Mas quando nós vemos aquilo que o Senhor fez por nós, nós temos uma alegria muito maior do que qualquer coisa. Temos ou não temos? Nós podemos nos alegrar na salvação, sabe? Ver que as coisas estão indo mal, sim, mas nós temos, sim, certeza da salvação, que nós vamos morar na glória, nós vamos ver o Senhor face a face. Que coisa maravilhosa é isso! Irmãs, ali Davi fala da colheita, porque a tradição judaica era algo festivo aqueles dias de colheita, aqueles dias de vinho. Mas Davi compara isso e fala, nem essa colheita, nem o melhor vinho se compara à minha alegria. Há uma alegria que é implícita, que é implantada no coração de quem espera no Senhor. Você pode ter a melhor coisa aí, gente. Você pode ter a melhor coisa, você pode ter ganho o maior presente hoje. Amanhã você pode ter a maior promoção. Você pode estar andando, ver uma mala, ganhar uma mala de euro. Vou falar, euro é mais caro. Uma mala de euro. Não adianta, isso tudo passa, gasta o euro, acabou. Mas não, nós temos uma alegria. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa alegria. Jesus Cristo é a nossa alegria. Cada vez que eu vejo na palavra e eu ouço sendo pregado que Jesus disse, está consumado, meu coração enche de alegria. Irmãos, é maravilhoso. E aí eu quero que você abra aí da palavra no Salmo 92. Salmo 92, versículo 4. É um salmo que não está descrito o autor, mas diz assim, tu me alegras, Senhor, com tudo o que tens feito. Canto de alegria por causa das tuas obras. Não é maravilhoso? Fala a verdade. Tudo que tens feito, Senhor, é motivo de alegria. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Nós devemos ser gratos, né? Essas coisas aqui vão passar, né? É bom a gente viver igual vivemos hoje, né? Ontem, por exemplo, aquele tanto de mulheres aqui, é bom ganhar presente, é bom comer bem, não é? Mas isso tudo, não dá nem para descrever, né? O que nos está preparado, é indizível. Eu espero esse dia, irmão. Eu espero esse dia. E aí ele termina o salmo dizendo, em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. E aqui nós vemos na vida de Davi o resultado da atividade que ele mesmo recomendou no versículo 5. Confie no Senhor. Quem confia no Senhor não perde sono. Quem confia no Senhor tem a vida guardada dele. A palavra do Senhor nos diz que nós somos guardados nele, né? Que nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Nós estamos à sombra dele. Todos os dias ele está conosco. Só o Senhor, irmãos, pode nos dar um sono restaurador, uma noite tranquila. Confiem no Senhor. Irmãos, eu passei 15 dias na minha casa. Quem já foi na minha casa sabe que minha casa não é pequena.
Aí o meu marido, quando foi viajar, falou assim, não, você chama fulano para dormir aqui com você, chama a minha irmã, falou assim, Paulo, quer ninguém? Quer ninguém dormir comigo, para aproveitar para me ler, para minha leitura em dia? Não, quer não, quer não. Ah, mas você não tem medo? Eu falei, Paulo, quem me guarda é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu vou deitar e vou dormir ainda no seu lugar. Irmãos, glória a Deus, vai na minha casa. Vai na minha casa lá. Acha uma chave em alguma porta. Você sabe disso, né, Gabriel? Já viajei. Toda vez eu viajei, nunca eu fechei a porta. É o Senhor dos Exércitos. Se o Senhor não guardar a casa. Como é que é? Amém. Glória a Deus. Só o Senhor pode tirar a angústia do nosso coração, de modo que ao findar do dia, e às vezes a gente tem tantas batalhas durante o dia, uma coisa não deu certo, uma coisa não deu certo, a outra deu mais errado do que podia, você já levantou naquele dia. O povo fala de inferno astral. Eu falo que são dias que a palavra do Senhor nos mostra que nós teríamos tribulações. E aí, mas quando a gente chega em casa, que a gente toma aquele banho, a gente faz aquele lanchezinho, a gente vai para a nossa cama, gostosinha, glória a Deus, não é bênção? Ter uma cama é bênção, amém, irmãos? Ainda mais quando ela está com o lençol cheirosinho, e a gente deita, e a gente faz a nossa oração, e a gente lembra dos feitos do Senhor, a bondade do Senhor na terra dos viventes. É o Senhor que nos faz dormir em paz. Glória a Deus por isso. E aí, como que você aplica esse texto? Como que você aplica esse texto? Vamos lá no Salmo 120. Eu devia ter deixado aberto de uma vez. 120. Versículo 1. Essa Bíblia aqui, a letra dela é menorzinha, minha lente não ajuda. 120. Diz assim: em minha angústia clamei ao Senhor e Ele respondeu a minha oração. Se aplica esse salmo dizendo isso: o Senhor sempre será o nosso socorro. O Senhor sempre vai te livrar. O Senhor vai sempre estar com você. Ele vai tirar do seu coração essa angústia. Não se preocupe com quem vem contra você. Você deve sempre se lembrar de quem é com você. Quem é com você? E depois eu quero dizer também, aplique em seu coração a buscar o conselho do Senhor. E onde que você encontra esse conselho? Na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa dizer como Davi: em paz eu me deito e eu vou dormir tranquilo, porque só Tu, Senhor, é a minha segurança. Fique de pé e vamos orar.